Estamos de volta com um bate-papo com Toninho de Deus, né? Estamos aqui em rede com a Rádio Barcos FM de Braço do Rio, a Rádio Barra FM de Conceição da Barra e também a Rádio Cidade de Pedro Canário. Além do nosso portal, aonde que nós temos de 80 a 100 mil acessos mês, né? Inclusive de todos os nossos irmãos fora do nosso estado, do nosso país, e aonde nós chegamos com a rádio e o nosso portal. Nós temos aqui uma mensagenzinha que eu vou passar rapidinho do nosso amigo Giringonça, né, que tá aí ligadinho no bate-papo com Toninho de Deus. Bom dia, Toninho. Passando aqui para desejar um Feliz Natal para toda a família da Barcos FM e pro programa Bate-Papo com Toninho. Desde já, desejo aqui um Feliz Natal para todos vocês e para todos os ouvintes da Barcos FM e população em geral de nosso município de Conceição da Barra, do Rio de Jacécia. Valeu, Giringonça, tamo junto. Feliz Ano Novo. É isso aí, meu amigo Giri, aquele abraço. Bem, voltamos agora também com os nossos convidados e hoje o coordenador de desenvolvimento regional da Suzano, o Douglas Peixoto, que vai estar aqui com a gente falando dessa importante empresa do nosso estado, do nosso país e, por que não dizer, do mundo, né? É uma empresa que vem fazendo muito e que às vezes não são divulgados, né, André? Tudo que acontece, de toda a benfeitoria que essa empresa tem feito aqui pelo nosso estado, pelos nossos irmãos. Agora mesmo com os lenhadores aí, foi feito um contrato, tá todo mundo satisfeito, já tem agora outros projetos. Então nós estamos aqui com o Douglas para falar sobre tudo isso aí. Bom dia, Douglas. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os colegas e ouvintes aí da Rede Barcos de Comunicação. Douglas, a gente acabou de falar aqui sobre o relacionamento da Suzano com as comunidades, né? Aqui da região norte do Espírito Santo. Isso tem evoluído muito ao longo dos anos, né? Fale um pouco sobre esse processo com a gente. Bom, esse processo de relacionamento, nós temos hoje mais de 100 comunidades vizinhas, só aqui no norte do Espírito Santo. E essas comunidades, a gente iniciou esse trabalho com elas a partir de estratégias de desenvolvimento rural, foco em assistência técnica, fortalecimento das associações, ampliamos para as estratégias de inclusão de apicultores dentro das nossas áreas de manejo, né, trabalhando também com suporte técnico, trabalhando também com o apoio produtivo. E aos poucos a gente foi ampliando as nossas estratégias de investimento, né, ampliando hoje com associações de pescadores, associações de catadores de material reciclável, mais de 20 associações de produtores rurais. Então a gente veio aos poucos capilarizando o nosso investimento aqui na região e, de maneira geral, esse ano foi um ano muito especial para nós, porque a gente, além de todo esse investimento com foco muito rural, né, da nossa vizinhança, a gente resolveu lançar também algumas frentes específicas com foco em fortalecimento do capital humano dessa região a partir de formação profissional. Então nós lançamos um grande programa de formação profissional. Nós até fechei ontem os números, a gente já formou mais de 1.000 pessoas em parceria com o Senai. Douglas, só um momentinho, você está no Viva Voz porque está dando um eco aqui, se você puder modificar para que fique melhor a gravação, por favor. Tá bom. Melhorou? Melhorou muito. Tá bom, desculpa. Como eu estava falando, a gente veio ampliando bastante o nosso investimento a partir do processo de desenvolvimento rural, fortalecimento das associações de agricultores, associações de apicultores. O ano passado a gente ampliou para públicos que até então a gente não atuava, como catadores de material reciclável, associações de pescadores. E, por fim, esse ano a gente resolveu ampliar muito mais a nossa escala, trazendo também o foco para a formação profissional, né? Fizemos uma grande parceria com o Senai
e ofertamos mais de 1.000 vagas de formação profissional nesse segundo semestre. Temos mais de 1.000 vagas a oferecer no próximo ano. Viemos trabalhando também na estratégia de como a gente conseguiria aproximar essas comunidades para dentro do nosso negócio. Então, fizemos um amplo processo de seleção de pessoas para a nossa operação dentro das comunidades, né? Tivemos mais de 100 pessoas aproveitadas ali num projeto específico da nossa operação de silvicultura. E, além disso, agora no fim do ano, a gente também fez um trabalho muito importante de como desenvolver fornecedores para dentro da nossa operação. Então, a gente tinha um projeto piloto da Cooperativa Quilombola de São Domingos, que já vinha trabalhando com a gente há muitos anos e ampliou para mais de 60 pessoas hoje dentro das nossas operações. E no fim do ano, agora no mês de novembro, a gente conseguiu desenvolver mais um fornecedor comunitário da comunidade de Roda d'Água. E este fornecedor com 23 pessoas, trabalhando também na nossa operação florestal. Então, aos poucos, a gente vai ampliando a nossa capilaridade e a ideia é cada vez mais tornar a Suzano conhecida, não só pelas suas operações, mas também pelos benefícios que ela gera aí para a sociedade. Benefícios que não são poucos, né? Como você relacionou aí, são muitos benefícios da empresa e que quem sente isso aí na pele mesmo e quem está vendo no dia a dia são as comunidades, né? A Suzano, essa empresa importante, ela mantém aqui a sua base florestal, né? Gerando empregos e contribuição para movimentar a economia. Qual a importância da região nas operações da Suzano? Essa região é fundamental para nós, para as nossas operações. Às vezes as pessoas conhecem muitas operações de fábrica da Suzano, né? Imaginam que a geração de emprego, a geração de valor, ela se dá só no município onde a fábrica está alocada. Mas só para você ter uma ideia, no norte do Espírito Santo nós mobilizamos diretamente mais de 1.000 pessoas, né? E indiretamente até 4.000 pessoas, né? Quando a gente faz uma análise do quanto cada emprego direto gera de retorno para a economia local. Nós também temos aqui nessa região uma base florestal muito importante, uma base que ela não é só da Suzano, mas que envolve mais de 100 parceiros florestais, né? Pequenos produtores, pessoas, investidores na região, né, que querem trabalhar com atividade florestal. E além disso, a gente tem também uma rede de mais de 100 fornecedores aqui nessa região que a gente mobiliza, desde o pequeno fornecedor na compra de pequenos itens até grandes fornecedores, prestadores de serviço. E como eu falei, a gente quer ampliar ainda mais num novo tipo de fornecedor que a gente quer desenvolver nos próximos anos, e fizemos esses pilotos esse ano com as cooperativas, que é desenvolver fornecedores comunitários, além dos pequenos, né, dos centros, né, de São Mateus, Conceição da Barra, como a gente consegue desenvolver essa estratégia de fornecimento também para as comunidades. Douglas, a Rede Barcos de Comunicação tem sempre aqui procurado, junto com seus repórteres, seus jornalistas, né, toda a nossa estrutura, a ajudar os lenhadores de Conceição da Barra, principalmente aqui de Braço do Rio, do nosso distrito, né, e do entorno aqui. Prova disso que desde 2010, né, a gente já vinha aí buscando esse entendimento entre os lenhadores e essa importante empresa, né? E agora, ultimamente, teve aquela questão do contrato que está sendo assinado, mas a nossa comunidade já se sente feliz, né, pelos acertos iniciais e que estão gerando outras oportunidades, que a intenção nós tivemos aí presente, fazendo essa interligação dos lenhadores com a Suzano, e a gente vê a preocupação da Suzano de fazer os filhos desses lenhadores depois pessoas com um serviço mais digno. Não é que os catadores não é um serviço digno, muito digno, porque gera renda, aonde que eles formam seus filhos, mas a Suzano, ela quer ampliar tudo isso daí pelo que a gente viu, né? Como tem funcionado o programa de pontas e galhos da Suzano
em que os resíduos de madeira são aproveitados pelas associações de lenhadores e que geram renda? O processo de doação desses resíduos de eucalipto, ele já acontece aqui na região há muitos anos, e esse ano a gente, e vocês acompanharam e deram um apoio fundamental nesse processo de diálogo com as associações, né? Nós temos mais de 20 associações que fazem essa atividade, algumas delas tiram sazonalmente, outras têm um grupo de pessoas que vivem dessa atividade, e a gente esse ano sentou num processo de diálogo muito aberto com cada um desses grupos, né, tentando entender com eles quais eram as necessidades, quais eram as inseguranças, e aos poucos a gente foi construindo um modelo de acordo que fosse bom para as associações e também bom para a Suzano, e a gente conseguiu chegar nesse consenso aqui no meio do ano, no mês de julho, um desenho de contrato realmente que atendesse a demanda dos associados, né, que desse a eles segurança jurídica para continuar realizando sua atividade, e para nós também. Então a gente começou a evoluir com a assinatura do contrato, com a organização junto às associações, apoiando as associações na organização dos seus associados, com uma estratégia de liberação que deixassem as associações mais tranquilas no seu dia a dia, na coleta dos resíduos. A gente está começando agora uma frente importante de fornecimento de uniformes para cada uma das associações, para que eles também se sintam tranquilos no processo de ronda das nossas equipes de vigilância, eles se sintam identificados e valorizados em função disso. E a gente vai evoluindo aos poucos. Temos um passo importante também, que a gente está construindo com as associações a estratégia para a formalização da fiscal desse processo, para que as associações consigam também ter não só segurança jurídica, mas também segurança fiscal. Então, tem um amplo trabalho que está sendo feito, é conduzido pelo nosso time de inteligência patrimonial, no dia a dia, ali com os nossos agentes em campo. E a gente realmente, Toninho, sentiu uma mudança muito grande, de ambiente, inclusive, na medida em que a gente construiu esse processo de diálogo, a gente quer evoluir ainda mais. A nossa ideia é sempre trabalhar para a diversificação da renda, né? Na medida em que a gente oportuniza uma estratégia construtiva de coleta de resíduo, fortalecimento rural, beneficiamento de produtos, formação profissional, a gente entende que quanto maior o cardápio, mais segura essa comunidade local vai estar, porque ela vai ter opções para conseguir buscar a sua fonte de renda. Wilson Oliveira. Muito bem, Toninho. Senhor Douglas, a gente tem conhecimento que a Suzano participa ativamente de atividades sociais nos municípios onde ela interage, são reformas de escolas, fornecimento de equipamentos, não é? Na área agrícola, por exemplo, nós temos aí, se não me engano, um programa do cultivo do maracujá, que é muito cultivado principalmente pelas comunidades quilombolas. Eu tive a satisfação de ver no interior da Bahia uma iniciativa da Suzano em apoio aos apicultores, aos produtores de mel da região. Enfim, nesse período de chuva, que as chuvas estão impactando muito os municípios, certamente a Suzano tem sido muito procurada em busca de apoio, de ajuda, não é verdade? Sim. Tem chegado muitos pedidos de apoio. A situação da nossa região é realmente muito crítica, né? A gente começou no início do mês, né, na região de Aracruz, muitas comunidades isoladas, a gente entrou com todo o suporte ali, seja de maquinário, seja de doação de itens básicos ali, claro, sempre em alinhamento com os municípios, com as secretarias de assistência. Agora aqui na nossa região, né, subindo um pouco mais próximo da Bahia, aqui na divisa, novamente um novo ciclo de chuvas muito intenso. A gente veio, no primeiro momento, atendendo às demandas que vieram das próprias comunidades, né, porque eram demandas mais emergentes, seja de liberação de carreadores por queda de árvores, seja no fornecimento de máquinas para adequação de locais onde a gente tinha alagamentos. Passamos essa semana toda aí fazendo suporte às comunidades rurais nessa frente. Viemos trabalhando também num processo
de escuta dessas comunidades. A gente, né, recebeu uma demanda das comunidades quilombolas de São Mateus, né, um pedido de apoio para que a gente pudesse auxiliar na logística de cestas básicas que chegaram do governo federal, que não estavam conseguindo chegar a essas comunidades. Então as demandas foram chegando e agora no fim da semana a gente está se organizando também para fazer o apoio para as comunidades urbanas aqui de São Mateus, né? As comunidades sofreram muito ali com alagamentos, principalmente na última segunda-feira, e a gente está organizando aqui com suporte com os nossos fornecedores para que a gente consiga também dar o suporte para essas comunidades urbanas, né? Esse é um trabalho que a gente criou até uma governança dentro da Suzano para que a gente pudesse ganhar agilidade a partir até do que aconteceu no sul da Bahia o ano passado, né, que foi uma calamidade também, infelizmente. Então a gente está sempre disponível para atuar com agilidade, dar o suporte necessário, sempre alinhado ali com as prioridades que o poder público coloca para a gente. André Oliveira. Ok, Toninho. Douglas, eu quero voltar aqui a falar um pouquinho mais a respeito do programa de Pontas e Galhos da Suzano, né, e dessa participação da Rede Barcos de Comunicação, e até falar para você que o grande, nosso amigo aqui da Associação de Braço do Rio, o Val ali de Sayonara, os outros presidentes e membros aí das associações de lenhadores estão ligadinhos, hein? Eles sempre estão escutando aqui o bate-papo com o Toninho de Deus e hoje não é diferente. Mas falar principalmente desse acordo que foi construído para a assinatura dos contratos e eles tendo a oportunidade, né, os membros das associações, de também fazerem uma visita aí às instalações da Suzano em Aracruz, assim como nós da imprensa. E eu fui 2 vezes, né? Se esticasse um pouquinho esse ano de 2022, de repente eu iria mais uma vez, pediria até música no Fantástico. Mas, por enquanto, a gente toca as músicas aqui na Rede Barcos, né? Mas fala pra gente a respeito da importância também, né? É claro, desse acordo construído, mas deles irem aí, poderem visitar a fábrica, conhecer também os outros setores dessa empresa multinacional. E tenho certeza, como muitos descreveram para a gente até nas entrevistas que fizemos pós-visita aí, eles voltaram com outra cabeça, tendo outro entendimento, né, das atividades da empresa, e isso colabora no dia a dia dessa interatividade necessária para que a Suzano exerça suas atividades com responsabilidade social aqui no Norte, principalmente em Conceição da Barra, Pedro Canário, Jaguaré e São Mateus. Fala pra gente sobre isso. Bem lembrado, André. Esse ano foi um ano de esforço muito grande de aproximação, né? Nós passamos por 2 anos de pandemia e a gente vem de processo de fusão, né, em 2019, Suzano e Fibra, então a gente acabou não conseguindo, logo após a fusão, fazer essa abertura de portas para que as comunidades pudessem conhecer mais das nossas operações pós-fusão. Muita gente, muitas vezes, tem o conhecimento do dia a dia da floresta, mas não conhece o que aquela árvore vai virar no futuro, né, 6, 7 anos depois, logo após o processo de colheita. Então, esse ano, a gente se dedicou bastante a intensificar a nossa estratégia de aproximação. E aí, para isso, a gente criou um calendário de visita. Então, realmente, né, a gente conseguiu fazer a assinatura simbólica dos contratos lá em Aracruz, né, para que os lenhadores pudessem conhecer as nossas operações, conhecer a nossa fábrica, entender a complexidade do processo, né, da floresta até o fim, até praticamente a saída para o porto, né, onde a celulose é exportada. Alguns grupos tiveram a oportunidade de ir a Mucuri, onde além do processo final da celulose, a gente tem também a nossa estrutura de tixo, né? Então conseguiram ver a produção de papel, conseguiram ver a produção de papel higiênico, conseguiram ver toda a nossa linha produtiva. Isso foi muito bacana porque a gente percebe que as comunidades querem participar, querem conhecer, elas se sentem importantes e a gente acaba se sentindo importante também para essa comunidade na medida em que a gente abre as portas. A gente começou também num processo muito bacana nas fábricas de aquisição de alimentos das associações que a gente apoia para o nosso restaurante. Então, hoje, as 11 fábricas da Suzano compram produtos alimentícios dos agricultores vizinhos. Então, além de você fomentar a economia local, você permite que esses agricultores também possam vivenciar o dia a dia das fábricas.
Então a gente está evoluindo muito nisso. Fechamos agora com uma visita muito bacana na unidade de Mucuri no início de dezembro, que foi um grupo que a gente começou uma parceria com a Escola Master, que é um grupo que a gente está chamando de Juventude Multiplicadora. A gente selecionou 76 jovens ali de comunidades rurais aqui no norte do estado. Eles estão recebendo uma formação profissional em técnica e meio ambiente, mas também tendo a oportunidade de desenhar projetos para as próprias comunidades. Serão, sem dúvida, os novos líderes dessas comunidades no futuro. E esses jovens tiveram a oportunidade de estar na nossa unidade de Mucuri, conhecer desde o viveiro até a saída ali do papel higiênico mínimo pronto no fim do processo. Então foi uma visita também muito legal, e a gente pretende que essa agenda de visitas ela se estenda ao longo de todo o ano de 2023. Tem muitas escolas nos acionando, querendo visitar, secretarias ali municipais, associações. Então a gente está se organizando aí para receber o máximo de grupos possível o ano que vem também. Pois é, e são muitas atividades, até junto aqui com o Toninho, o seu Wilson, nosso amigo Júlio, a gente falava da importância, né, de manter as comunidades bem informadas sobre o trabalho da Suzano, né, os diversos programas e projetos, e vamos incrementar, hein, Douglas? Isso daí em 2023, que vem com muitas novidades, precisamos estar incrementando a divulgação dessas ações importantes. E falando nisso, detalha pra gente aí o edital regional, que libera, assim, recursos para projetos, e inclusive a Suzano ajuda na elaboração desses projetos aí das diversas comunidades. Essa foi uma ação de fechamento do ano ali, né? Nós lançamos o edital no mês de setembro, para que as organizações locais pudessem desenhar propostas. A gente tinha uma assessoria ajudando também a construção dessas propostas. Tivemos a felicidade ali de aprovar 97 projetos aqui na região, né? Um investimento de mais de 2 milhões de reais só nessa linha. São projetos de cooperativas, associações, microempreendedores individuais, com foco muito forte em geração de renda. A gente sabe que, infelizmente, a gente ainda sofre o efeito da pandemia do ponto de vista econômico, e então muitos empreendedores locais precisam de suporte para conseguir colocar o seu negócio de pé. E a ideia desse edital foi muito fazer essa identificação. Os projetos começaram a assinar os termos de parceria agora no mês de dezembro. A gente queria muito ter feito um grande evento, né, para assinatura simbólica agora em dezembro, mas essa situação das chuvas, né, a gente entendeu que não era o ambiente bacana para fazer esse evento. A gente preferiu deixar para o ano que vem, para fazer no momento em que a própria sociedade local estivesse mais tranquila, né. Está todo mundo muito preocupado com essa situação. Mas a gente aprovou os 97 projetos, eles já estão iniciando agora, e a gente está também numa frente muito importante de identificação de parceiros que tenham capacidade de gerir grandes projetos aqui na região. E aí, para essa frente, a gente colocou mais 2 milhões de reais, 5 grandes parceiros estão desenvolvendo projetos para públicos superiores a 200 famílias, e a gente está trabalhando junto com eles também. Então, numa frente, fomentando os pequenos negócios, 97 pequenos projetos, e numa outra frente, 5 grandes parcerias em que a gente vai conseguir beneficiar desde público o público carcerário até públicos rurais, públicos urbanos, políticas públicas como Centro de Referência da Juventude. Então a gente está numa frente muito forte ali de capilarizar realmente esse investimento e fazer com que esse investimento chegue na base, nas pessoas em maior vulnerabilidade, que elas consigam, de certa forma, a partir desse investimento, dar um salto de qualidade de vida aí nos próximos anos.